pessoal, bem-vindos. Vou adicionar a Melissa aqui. Oi, Melissa, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Chegou, né, o dia da nossa Uhum. live, dessa conversa aqui, né? Sim, sim. E que seja Uhum. produtiva, né? Que possa trazer aí benefícios, né? E ajuda para quem está assistindo a gente. A gente aqui agradecer. Estamos vendo um monte de gente, né? Super querida que eu Hum. tô vendo entrando, né? Sim, exatamente. Sejam todos bem-vindos, né? Então a gente vai se apresentar, né, e contar um pouquinho de por que pensamos nesse tema, como a gente vai organizar a conversa de hoje, né? Eu sou a Alessandra Salinas, sou uma das psicólogas, né, do IACB e trabalho com a Melissa em parceria, tanto nos cursos sobre essa temática, né, Melissa, de ansiedade, quanto nos Sim. atendimentos em comum, né? E é uma grande satisfação, viu, Melissa, poder falar sobre esse tema com uma pessoa que eu gosto tanto e que a gente tem aí essa parceria tão prazerosa, viu? Ah, digo mesmo, Uhum. amiga. Então, assim, eu sou Melissa, sou psiquiatra do IACB, né? Do Instituto de Análise de Comportamento aqui de Bauru. A gente, como a Alessandra já disse para vocês, a gente já fez alguns cursos sobre esse tema juntas, né? E aí a ideia dessa live surgiu até dessa conversa nossa, né? Até vendo as lives dos nossos colegas, né? Uhum. A gente brinca que nós somos as quarentonas do IACB, então a gente, né, pedimos já desculpas antecipadas aí, né, pela falta de, né, habilidade com a tecnologia, nossa primeira live. Mas essa ideia Uhum. surgiu até das nossas discussões de quanto tem sido frequente, né, essa queixa entre os nossos clientes, entre os nossos pacientes, né, que tem sido a queixa mais Uhum. frequente nesse momento, né. É, Então a gente pensou nesse tema pensando exatamente nisso, né, no que a gente tem é, acompanhado, né, o que a gente tem visto, que a uhum. gente tem discutido diariamente, né, nos nossos Uhum. atendimentos, nos É. nossos teleatendimentos, nessa situação atual aí que estamos vivendo e que tivemos que nos adaptar, né, às Exatamente. teleconsultas e aos teleatendimentos. Exatamente. E o quanto o nosso objetivo com essa conversa, né, Melissa, que a gente até conversou antes, é o de poder compartilhar alguns conhecimentos da psicologia, da psiquiatria, né? Por meio desse espaço mesmo, né? E a gente já conta com a compreensão de todos se a gente tiver alguma dificuldade aqui com a tecnologia, né, Melissa? Que a gente Sim, brincou que até poucas semanas atrás a gente nem sabia o que era live. bem isso, né? Uhum. Uhum. E a nossa ideia também, a gente até discutiu o formato dessa live, viu, gente? Se deixávamos fechados, né? Fechado inicialmente para conseguir falar um pouquinho do tema, ou se a gente já Uhum. abria para questionamentos, para pergunta, e a gente entendeu que ia ser mais interessante essa interação. Até nos nossos cursos a gente gosta muito disso, dessa troca, né? Uhum. Então, mandem os questionamentos aí para a gente, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer colocação pertinente, estou vendo vários colegas super queridos aí, competentes entrando. Uhum. Se quiserem fazer colocações aí, né, a gente está aberta a isso, é para Uhum. isso mesmo. A gente quer que seja uma troca, né, gostosa aí para a Isso, gente nesse momento, né? exatamente. E até compartilhando como a gente pensou em se organizar, né? Num primeiro momento, a Melissa vai introduzir alguns pontos, daí eu fico responsável em ficar observando se aparece alguma pergunta, e a gente vai intercalar um pouco esses papéis, né? Sim. Então, já falando sobre isso, né, do contexto da ansiedade, a gente estava aqui, vou usar o nosso exemplo, né? Ficamos Perfeito. super ansiosos aí, ansiosas, né, com todos nós do IACB inicialmente, né, e nós com essa primeira live, já pelo contexto, né? A gente já deu muitos cursos a respeito de ansiedade, é um tema que nós duas particularmente adoramos, né?
mas ficamos ansiosas pelas mudanças e pelo que a gente teve que se adaptar aí para poder estar aqui com vocês agora dessa forma, né? E isso é Uhum, novo para a gente. E tudo que é novo gera ansiedade, né? Toda mudança gera ansiedade. E aí eu uhum, acho que já é muito válido a gente pensar nisso, né? O quanto a ansiedade, eu tenho visto muitos pacientes me procurando dizendo, nossa, mas eu estou muito ansioso, eu já estava tão bem, né? Pacientes que até já estavam de alta, né? Pacientes que estavam uhum, muito bem em fase de manutenção e nesse momento me procuram ou por ligação ou pelo WhatsApp, né? Falando, nossa, mas eu estou muito ansioso, Melissa. E uhum, aí, na hora que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Olha, mas está ansioso com o quê? Né? Quem que não está ansioso, né? Nesse contexto de uhum, pandemia, né? A gente está vivendo um uhum, momento totalmente diferente, inédito, né? Nunca vivenciado uhum, por nenhum de nós, né? uhum, Em que a gente foi pego de surpresa, abruptamente, então estávamos todos nós lá, começando o uhum, nosso 2020, cheio de planos, cheio de expectativas, né, em relação ao nosso ano, uhum, fazendo vários uhum, planejamentos, né, e de repente fomos todos atropelados com essa notícia, né, e com várias medidas que foram necessárias para a nossa proteção, né, e de todos nesse momento. Então, uhum, até imaginando lá no contexto inicial, né, o que a gente via, que as pessoas muito ansiosas inicialmente, até com essa coisa abrupta, né, de uhum, repente, a gente recebe a notícia aí, por exemplo, as mães, né, olha, as escolas vão fechar, vocês vão ter, né, pelo decreto, uma semana, algumas para se adaptar, e as escolas vão fechar, né, e vocês não podem contar com os avós, né, porque os uhum. Deu uma travadinha aqui. desculpe, viu? Voltou. Voltou. Entrou uma ligação aqui, mas desculpem, viu? Coisas da tecnologia, né, que a gente está. Então, todo mundo, né, assim, vindo com esse contexto, estamos vivendo a nossa. Deu uma Pode travadinha. contar, né? Deu uma travada. A gente não pode contar, né, com o apoio, com a nossa rede de apoio, né? Uhum, Os avós não são, né, a população de risco, não podem aí ficar com as crianças. A gente tem que liberar uhum, nossas funcionárias. E aí, como é que a gente vai se reorganizar a rotina da casa no meio disso? Né? E é um contexto de uhum, muita gente sobrecarregada, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que uhum, vêm com esse contexto foi muito frequente, por exemplo, entre as mães, não só pacientes, amigas, né, da família. uhum, Olha, eu tô, né, assim, faxinando, passando, lavando, cozinhando, tô em teletrabalho, tendo que cumprir muitas, tendo que cumprir a jornada uhum, de 8 horas em teletrabalho dentro de casa, junto com uhum, crianças, algumas com filhos pequenos, sem a rede de apoio, né, e se sentindo uhum, extremamente sobrecarregadas e ansiosas, né? E aí o uhum, que que a gente pensa, né? Elas estão reagindo a um contexto de uhum. sobrecarga real, legítima e válida, né? É, Isso não é normal? perfeito. Exatamente, né, Melissa? E assim, além, né, dessa sobrecarga, a mudança, né, que você descreveu muito bem, né? Todo mundo ali adaptado às demandas do dia a dia, né? Então, além da mudança do contexto, um contexto que sinaliza a possibilidade de sofrimento, né? Sim. E o Então, de medo, repente, né? o medo, Um né? contexto de sobrecarga que já traz para uma vulnerabilidade muito grande e a gente no meio de uma pandemia, né, gente? As pessoas com Uhum, muito medo, medos, uhum, inseguranças, incertezas, dúvidas, né? E medos uhum, legítimos também, né? Quer dizer, uhum, as pessoas exatamente. com medo de se infectar, né, um vírus novo, as orientações até mudando, né, e todo mundo sem saber direito o que é isso, né, como Uhum, isso vai, e até hoje, né, assim, as pessoas perguntam, mas como é que vai ser, né, a gente fala que, de repente, fomos todos colocados num contexto, né, em que a nossa falta de controle, que nunca tivemos, que é uma fantasia, né, uhum. foi colocada assim na nossa cara, né, É. de um jeito muito abrupto, né, e muito, olha, Uhum, eu brinco que a gente está planejando a vida, né, aqui em casa para hoje mesmo, né, essa semana, como é que vai ser essa uhum, semana? E semana que vem? Semana que vem não sei, né, então assim, estamos uhum, aí vivendo sob um decreto que até então vai até dia 10 de maio, que tem determinadas orientações.
Como que vai ser depois? Não sei, né? Já foi prolongado o Uhum. período de quarentena, né? Como é que vai ser depois também? Hoje a gente já está num contexto que a gente percebe que essa volta ao normal não vai ser uma volta igual ao que era antes, né? E Uhum. tudo isso gera muito medo, muita angústia, muita incerteza, né? Então, Sim. eu acho que é importante trazer para a discussão essa questão. Quem não sentiu nenhuma ansiedade nesse contexto, né? Uma pessoa falou, olha, Exatamente. não senti ansiedade em momento nenhum no meio dessa Uhum. quarentena. Isso é estranho, Uhum. né? Sim, exatamente, Porque né? é natural sentir ansiedade nesse contexto, Sim, né? sim. E até, né, Melissa, as pessoas estão fazendo alguns comentários, né, que entre as respostas de ansiedade, a dificuldade do sono, né, Sim. entre essas demandas que se modificaram, né, o excesso de trabalho, né, então são fatores aí que a gente vai discutindo, né, ao decorrer da nossa live mesmo, né, Sim. quais são as reações emocionais, né, que caracterizam essa ansiedade, né? Isso. Eu acho que isso já, até dos questionamentos, né, é legal para a gente entrar até nessa discussão, que é uma ansiedade natural, considerada normal, né, e uma Uhum, ansiedade patológica, né, entre aspas, uma ansiedade exagerada, uma ansiedade que talvez merece uma outra forma de intervenção, né, e de auxílio nesse momento, né. uhum. E aí, quando isso é interessante, porque é consensual em psiquiatria e em saúde mental que a ansiedade é uma emoção, né, natural de todo ser humano, né, e que em maior e menor grau faz parte, né, da vida, das nossas Uhum, reações, enfim. E que a uhum, hipotética falta, ausência de ansiedade seria mais patológica, seria mais sinal de doença, então vamos falar assim, né, do que uhum, saúde. Então, um exatamente. exemplo, né? Uma pessoa extremamente apática, indiferente afetivamente, embotada, né? Uhum, Que não reage ao meio externo. Isso é considerado saudável, né? Para a gente em saúde mental? Né? uhum, O que a gente, exatamente. o que a gente vê em saúde mental, na verdade, é que a apatia, o embotamento afetivo, muitas vezes é um sinal de quadros, né, psiquiátricos até muito mais graves, né? Então, uma apatia, uma pessoa extremamente apática, né? Daquelas que você dá uma notícia, por exemplo, você fala que a pessoa ganhou sozinha na Mega Sena acumulada, né? Ou que a casa dela pegou fogo com a família inteira dentro, enfim, ela não tem reação nenhuma, Uhum, né? Reage da mesma forma, assim, com uma apatia. Nem para um uhum, lado, nem para o outro, isso não é uhum, reação emocional esperada. Isso não é saudável, né? Não é é, sinal de saúde. Pelo contrário, é um sinal de quadros muito mais graves. Então, uma pessoa com uma depressão profunda, que está extremamente apática, que não reage a nada, uhum, né? Quando a gente fala do embotamento afetivo, até, por exemplo, em quadros psicóticos mais graves, né, processuais, que tem uma evolução processual, como a esquizofrenia, o embotamento afetivo já é um sinal, né, de gravidade, né, de uhum, resposta ruim, enfim. E eu acho que isso é extremamente importante até para que a gente possa validar e acolher as nossas reações emocionais, coisa perfeito. que o nosso contexto cultural, né, atual, né, a nossa geração não aprendeu a Uhum. fazer isso. Perfeito. E Melissa, eu penso que é tão importante você colocar essa questão, porque fazendo um gancho com o conteúdo que você colocou no começo da live, né? As demandas que os clientes trazem, né? Eu tenho ouvido com muita frequência um pedido assim, eu preciso parar de pensar isso, né, nas preocupações, dos desdobramentos em relação à Covid. Eu preciso parar de sentir esse incômodo. Por um lado, é super compreensível, né, esse desejo de todos nós, né, mas ao mesmo tempo, o quanto essas sensações, elas mostram assim, é um sinal de que a pessoa está conectada ao que está acontecendo, né, como você está descrevendo Exatamente, muito bem. Eu exatamente. costumo, né, usar uma metáfora assim, né, as nossas sensações, elas se configuram como nosso termômetro em relação ao que está acontecendo, né, o termômetro tem que Uhum, funcionar até para a gente se ajustar às demandas, né? E a importância também, né? Quando a pessoa entra em contato com a preocupação, tem várias ações válidas que a gente pode fazer, de compromisso mesmo, né?
que esse contexto pede, né? Os compromissos de cuidado, né? Exatamente. Exatamente, né? A gente discutiu muito, né? Tem discutido muito isso e chegamos até a discutir, né? Nós duas entre essa questão da reação do medo, né? Medo é fator de proteção, né, gente? Por que que Perfeito. então, assim, um medo, né? As pessoas num primeiro momento que reagiram ao medo com essa questão da negação, né? Ai, não está acontecendo nada, né? Isso é uma invenção, enfim, da China, né? Ou enfim, que não acreditavam no que estava acontecendo ou reagiram com muita negação, Uhum, demoraram, né, para entrar em contato com ou para uhum, começar a tomar alguns cuidados, né? E se uhum, podem ter se colocado em risco, né? Eu costumo dizer, por que que a exatamente. gente não deixa uma criança de 2 anos atravessar a rua sozinha, né? Porque ela não tem Uhum, noção do perigo, né? Então exatamente. ela corre um risco maior, né? Uhum, Então, exatamente. negar, né, a ausência desse medo, o medo também é fator de proteção e nos engaja em mecanismos de proteção, em comportamentos de proteção, em comportamentos saudáveis, né? Agora, Uhum, o medo exagerado, aquele medo que paralisa, que limita, que interfere, que desorganiza, né? Esse uhum, medo também não ajuda, né? Entrar em exatamente. pânico também não ajuda, né? É, Além de e o quanto, né, Melissa, a gente acaba entrando nesse medo que desorganiza, até porque a nossa cultura, né, não contribui para a gente aprender habilidades para lidar com o medo, né? sim. Então, aqui nessa live a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, que recursos a gente pode usar, né? Porque a gente sabe que tentar não sentir, né, acaba não funcionando, né? O sentimento tá ali, a negação acaba trazendo prejuízos, a gente se afasta de ações comprometidas, né, que podem nos proteger, proteger o outro, né? Isso. E vamos tentar discutir exatamente isso, né? Que a gente não controla a emoção. Emoção a gente não controla, né? A gente não controla Uhum, pensamento quando as pessoas vêm com essa queixa muito frequente, né? De nossa, eu não consigo parar de pensar, eu tô tendo pensamentos de preocupações exageradas, que eu até sei que são exageradas racionalmente, mas são, né, pensamentos recorrentes que invadem a minha cabeça contra a minha vontade, intrusivos que me impedem, inclusive, de manter atenção, concentração no que eu estou fazendo, no meu trabalho, né? É, uhum, no cuidado com os meus filhos, no que eu estou fazendo naquele momento. E aí, uma estratégia muito ruim, que a gente sabe, né? Não efetiva para lidar com isso, é ficar querendo, não, mas eu não posso pensar isso, né? Isso eu não posso uhum, pensar, né? uhum. Pensamento e emoção a gente não controla, né, gente? A gente controla o Uhum, nosso comportamento, né? E a gente uhum, vai conseguir, né, se engajar mais em comportamentos de proteção, né, se a gente conseguir entrar em contato com as nossas emoções, né, acolhê-las, uhum, elaborá-las, para que elas não nos desorganizem. Né? uhum, É engraçado que falando isso, eu pensei muito nessa questão, né, que a gente chegou a falar em discutir também do diagnóstico em psiquiatria. Né? O diagnóstico em psiquiatria, ele não é um diagnóstico pontual, né? Não é um diagnóstico categórico, né? Como em outras especialidades, por exemplo. Olha, tem ou não tem? A pessoa lá do exame do Covid, por exemplo, pode dar positivo ou negativo. Claro, hoje nós sabemos que alguns exames ainda têm, que a sensibilidade ainda é baixa, então pode dar falso negativo, enfim, mas tem um exame que diz, olha, a pessoa está com a infecção ou não está com a infecção, né? Ou, olha, acima de 14/9, a pessoa é considerada hipertensa, né? Abaixo disso, não. O diagnóstico em psiquiatria, ele não é assim, né? O uhum, diagnóstico em psiquiatria, ele envolve o conceito que a gente tem de contínuo, né? Então, uhum, assim, o que é um medo exagerado também, né? Depende do contexto, depende para quem é essa pessoa, qual é a história de vida, quais as vivências prévias, qual a experiência dela, qual a rede de apoio. Tem tantas coisas uhum, envolvidas, né? Então, o uhum, diagnóstico em psiquiatria, ele sempre traz para a gente, né, avaliar interferência, né, sofrimento,
persistência, o quanto isso limita, o quanto isso interfere no Uhum. funcionamento acadêmico, profissional, social, em várias esferas da vida do indivíduo, né? Uhum. Então, isso acho que é extremamente importante, né? Uhum. E eu acho que já pegando essa ponte para pensar, então, quando que eu devo buscar um auxílio profissional, né, Melissa, né, Alessandra? A Uhum. gente está aqui falando Uhum. sobre ansiedade, vocês estão falando que a ansiedade nesse contexto é uma emoção completamente esperada, né, Uhum. que o medo, que as dúvidas, incertezas, né, nesse cenário aí de incerteza coletiva que a gente está vivendo é uma reação esperada. Quando que eu devo buscar um Uhum. auxílio profissional? Né? Então, Uhum. acho que a gente pensar um pouquinho nesses sintomas, né? Olha, eu estou Perfeito. muito ansioso, mas assim, essa Uhum. ansiedade não me deixa dormir. Eu estou com uma insônia, né? Eu não consigo dormir, eu não consigo Uhum. comer, eu não consigo me organizar para trabalhar, eu não consigo manter minha atenção e concentração em nada, né? Eu Uhum. estou num nível de irritabilidade, impulsividade que está me prejudicando, que está prejudicando minha família, que está me fazendo muito mal, Uhum. né? Eu estou Uhum. tendo comportamentos compulsivos, né? Que também estão me Uhum. prejudicando, e aí tem gente que come demais, né? Tem gente que tem Uhum. comportamentos compulsivos, que aliás tem sempre a função de De aliviar alívio. uma emoção negativa, né? De Uhum. angústia, de ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de se contaminar, que está com muito medo da contaminação para o Covid, né? Ela se engaja nos comportamentos de proteção, mas de uma forma exagerada, né? E aí Uhum. começa a limpar, desinfetar, limpar, desinfectar tudo, né? De uma Uhum. maneira extremamente exagerada. E o relato, muitas vezes, é que ela tem total crítica que aquilo é exagerado, né? Uhum. Mas não consegue interromper, né? Mas não consegue interromper porque aquilo é compulsivo, né? E Uhum. aí aquilo começa a trazer muito sofrimento, muita limitação aí para a vida, né, da pessoa mesmo. Uhum. Né? Os pensamentos, né, que em saúde mental nós chamamos de pensamentos obsessivos, né, Melissa? Mas é algo que na nossa experiência agora a gente tem percebido muito, né? Os pensamentos de antecipação, né? Algo que está acontecendo com Uhum, muita frequência é uma nova organização familiar, por exemplo, adultos que tinham papel de até de cuidadores, de pais idosos, mas agora acabam ficando cada um num lugar, né? O quanto um contexto como esse acaba desencadeando nesses filhos adultos, às vezes pensamentos de muita antecipação, né? E daí esses adultos acabam se desconectando com o momento presente, não conseguindo administrar todos esses pensamentos. Eles descrevem, né? Eu preciso parar de pensar, mas ao mesmo tempo traz um sofrimento muito significativo, né? e é um relato frequente, né? Essa questão dos pensamentos obsessivos, que eu costumo discutir com os meus pacientes, né? Pensamento obsessivo, pensamento intrusivo, pensamento bobo, todos temos, né? A grande questão também está nessa intensidade, na frequência, no sofrimento que isso está trazendo. Porque é muito comum, né? Eu atendi um paciente, né, ontem, que ele trouxe o relato de que ele começava a ficar extremamente preocupado, mas aí quando ele vira, a cabeça dele já estava realmente lá na frente. Então, assim, que ele tem pais idosos do grupo de risco, e que o pai tem Uhum, várias comorbidades, né, que ele está com muito medo do uhum, pai, que é imunossuprimido, se infectar com o Covid. E aí a mãe também, ele acha que a mãe é muito vulnerável emocionalmente, só que aí a cabeça dele, assim, os pais dele estão bem, seguindo as uhum, recomendações, estão saudáveis, isolados, seguros, né? Seguindo essas recomendações pelo que ele traz, mas ele falou, olha, começou a me vir esses pensamentos e foram embora, porque a nossa cabeça ela é criativa, né, gente? A nossa uhum, ela é bem criativa. Eu costumo dizer que a uhum. realidade, por pior que seja, tem começo, meio e Não fim. alcança. E a fantasia, nossa fantasia não, né? Falou, olha, eu comecei a pensar nisso, eu tinha acabado de falar com os meus pais, eles estavam bem, desliguei o telefone, comecei a ficar angustiado, né, pensando nisso, falei, meu Deus, e se meu pai morrer? E ainda vai morrer a nossa família que é tão unida, que tem rituais tão bacanas, que não vai poder nem fazer enterro, nem fazer velório, e minha mãe não vai aguentar, e ela vai ficar mal, e ela vai Uhum, deprimir, eu vou perder a minha mãe também. E assim, em questão de cinco uhum, minutos, ele estava aos prantos, chorando,
né? Uhum, E nada disso tinha acontecido, com um nível de angústia atroz, né? Já tinha matado o uhum, pai, a mãe, assim, e nada disso tinha acontecido, né? exatamente. Só que ele sofreu, ele falou, gente, isso está me dando um desgaste emocional imenso, doutora Melissa, porque assim, aí até eu cair a ficha, né? Eu falei, nossa, se a minha esposa entrar no quarto agora e perguntar por que que você está chorando? Uhum, Né? E aí ele começou a ficar com vergonha daquilo, e uma vergonha que não permitiu ele nem compartilhar, né, com as uhum, pessoas próximas que estão conectadas a ele, esses pensamentos, né, porque ele falou, nossa, eu uhum, tô ficando louco, eu tô com medo de perder o controle, era um paciente, né, engenheiro, assim, um racional uhum. super com um cognitivo super bacana, assim, com um racional super bacana. Ele falou, não, eu tô ficando louco, não é possível, né? Como que Entendo. eu... E daí tem o julgamento das próprias reações emocionais, né? Então, que várias reações piora, de né? ansiedade vão se sobrepondo, né? E vai ficando bem difícil. Um Uhum. julgamento, né, que piora a ansiedade, não melhora. Né? Aí eu fico Uhum. mais ansioso, eu fico mais angustiado, aí eu fico mais ansioso por medo de enlouquecer, por medo de perder o controle, né? Porque eu não Uhum. aceito que eu não controlo isso e quero controlar e é inefetivo, né? Exatamente. Então entra num looping mesmo de muito sofrimento, né? Perfeito, né? Oh, Melissa, pode falar. E Uhum. muitas vezes até com sintomas somáticos, né, gente? Isso é muito comum acontecer. As reações de ansiedade com sintomas somáticos, e aí as pessoas falando, nossa, mas eu estou muito ansiosa até com palpitação, batedeira, sudorese, né? Uhum. Pessoas que já têm alguma vulnerabilidade, um órgão de choque, como a gente fala, né? Ai, já tenho Uhum. gastrite, minha gastrite está atacada, minha colite está atacada, pessoas que têm enxaqueca, nossa, estou tendo muita dor de cabeça. Então, Uhum. todos esses parâmetros, todos esses sintomas, a gente precisa avaliar com cuidado, né? Até para ver Uhum. o tamanho da interferência, o tamanho da angústia que isso está trazendo mesmo, né, para as pessoas, Perfeito. né? O tamanho do sofrimento. E aí, né, eu acho que é um ponto importante falar antes de eu passar essa fala para ler, porque daí eu acho que é interessantíssimo, né? Ela falar para a gente um pouquinho sobre como lidar com essas reações, né, com essas Uhum. emoções, como que a gente pode lidar de uma maneira mais efetiva com isso, né? Já que eu estava falando aqui do que não funciona até agora, né? Uhum. Mas já trazendo, né? Então, quando que a gente busca auxílio profissional? Quando a gente percebe essas questões, né? De uma forma muito evidente. E hoje, né? Temos sim medicações também extremamente seguras, efetivas, né? Eu falo que a gente avançou muito nessa área nas últimas décadas, né? Nos últimos anos a gente tem tido muitas pesquisas na área. Uhum. Então a gente tem sim medicações efetivas e seguras para lidar com a ansiedade, né? E que podem ser um Uhum. auxílio importante em um momento de crise, né? Até para Uhum. sair desse ciclo. Quem me conhece, né? Eu já estou vendo vários pacientes, vários colegas, vários parceiros psicoterapeutas aí que já me conhecem há bastante tempo, sabem, né, que eu não sou uma psiquiatra que trabalha só com medicação, focada só no remédio, né? Eu acho que a medicação tem sim o seu papel, um papel importante muitas vezes, né? Até para que a pessoa consiga se reorganizar e até acessar alguns recursos extremamente importantes, né? E eu falo que ainda bem que a gente caminhou muito nesse sentido, né? Com muitos avanços nessa área, né? Mas Uhum. não é só medicação que é ansiolítica, né? A gente Perfeito. tem várias formas de lidar com a ansiedade aí, e aí eu acho que a Alessandra pode falar um pouquinho para a gente a respeito disso, né? Ai, ok. Obrigada, viu, Melissa? Sempre bom te ouvir e reforçar esses conhecimentos, né? E foi interessante, enquanto você falava, né? Eu vi um comentário assim, ai, que bom, não é só comigo, né? Então, olha só, né? A própria conversa, né? A informação pode ter essa função de acalmar, né? Quando a gente vê que essas nossas reações, elas fazem parte da nossa condição humana, né?
E esses dias eu achei interessante um dos livros que eu estava lendo, que era sobre calma, e os autores discutiam assim, às vezes se a gente coloca como uma meta a gente manter a calma, essa própria meta pode virar um fator estressante, né? E daí eles Sim. discutem o quanto faz parte da nossa condição humana a gente vivenciar essa ansiedade. Eu achei muito legal que eles contavam uma história, como um monge que ficou um tempão no retiro espiritual, dele percebe que ele está muito calmo e ele quer voltar à civilização para mostrar como ele está calmo. Só que daí quando ele chega no aeroporto, a mala dele se extravia e de repente ele está todo alterado, né? Sim, Então, sim. e olhar isso com esses olhos, né? Normalmente a gente acha engraçado porque é aquele momento que a gente entra em contato com a nossa humanidade, né? Opa, então não é só comigo que acontece, acontece até com um monge, E quanto isso né? é terapêutico, né? Quanto isso é. Exatamente. É, aceitar a nossa condição humana, né? É, Uhum. tem uma metáfora muito legal de duas psicólogas pesquisadoras, né? A Mariana Chagas e a Josi Moriyama, que elas falam assim: vamos imaginar que é como se nós fôssemos o céu e tudo que acontece dentro da gente são as nuvens, né? A nossa tendência é a gente entrar num processo de fusão e quando as nuvens estão meio carregadas, a gente acredita que não tem como sair daquilo, né? Nós somos aquelas nuvens, né? Nós somos o céu, né? As nuvens vêm, passam, a gente pode ir ajustando o contexto, né? E então, até para compartilhar, né, um pouco com vocês, estratégias comportamentais. Como eu estava um pouco ansiosa e com medo de esquecer, com tantas informações, né? Fiz aqui um trechinho, um roteirinho, então eu vou olhando para ele. Não estranhe se eu fizer esse movimento, né? O Valmir, aceitação, isso mesmo, é mágico, né? Então, olha só, a gente estava falando tanto sobre esse padrão de comportamento que não ajuda, né? Ai, preciso parar de pensar, preciso parar de sentir, né? Alguém perguntou se faz tempo que começou. Faz meia horinha, mas depois vai ficar gravado, né? Então, quantas pessoas queridas, deixa eu voltar aqui, viu, gente? Por isso que eu precisava de um roteiro. Então, Estou gente, acompanhando aqui, viu, amigas? ah, Questionamentos também, fica tranquila. ótimo, obrigada. Pessoal, então olha só, a gente falou sobre comportamentos que não ajudam, né? Não quero pensar, não quero sentir, mas tem um porquê da gente entrar nesse padrão. Porque sofrer dói. Ninguém gosta de sofrer. Aqui a gente não está romantizando o sofrimento. E a nossa cultura não nos ensina a gente ter uma familiaridade com o que acontece dentro da gente, né? Então, como meu corpo fica quando eu estou ansiosa, né? É comum, né, Melissa, em alguns casos que a gente atende, de clientes que estão lidando com síndrome do pânico e voltam para fazer atividade física e quando começam a sentir aquela aceleração da esteira, falam, ah lá, quando meu coração bate forte assim é o pânico, né? E daí o que que a gente identifica? Poxa, né? Vamos ajudar essa pessoa a identificar como que o corpo dela reage quando ela está mais ativada, quando ela está ansiosa, quando é uma ansiedade mais forte, né? Então, se a gente Eu acho que pensar, até esse né? exemplo, né, demonstra para a gente exatamente essa questão. Poxa, uma pessoa que teve um trauma prévio, né? Porque geralmente pacientes com pânico, quem já vivenciou uma crise de pânico, é uma sensação muito ruim, horrorosa, né? Uma Uhum, vivência insuportável. de morte iminente, né? Como as pessoas falam. A pessoa tem certeza que vai morrer, né? Naquele momento ela fala, nossa, eu devo estar tendo um ataque cardíaco, eu vou ter um AVC, eu vou cair aqui dura. Né? Eu costumo Uhum, dizer que ninguém morre de crise de pânico, né? Ninguém morre de ansiedade. Graças a Deus, a crise de pânico, por definição, é autolimitada, né? Então, eu costumo dizer para meus pacientes: é horroroso, mas não é grave. É horrível, mas não é grave. Você não vai morrer. Isso é uma reação do seu organismo, né, a uma emoção. A ansiedade uhum, exagerada e essa mania da gente de separar a mente do corpo, né? Que hoje em dia não é só a cabeça do resto do corpo, uhum, né? A gente e de uhum. não ter essa percepção, né? Esse conhecimento de que até um susto, né? Quando a gente toma um grande susto.
né? De uma criança que Uhum, seja, né? Até a linguagem popular, meu Deus, menino quase me matou do coração. Seu coração dispara, o seu organismo reage, é uma reação de luta ou fuga, né? Uma reação uhum, adrenérgica. Então, é uhum, interessante porque a gente discute muito isso com os pacientes. O paciente com crise de pânico vai retomar a atividade física, né? Ou muitas vezes tem uma reação de ansiedade em uma outra situação natural esperada e o coração já acelera um pouco mais, na cabeça dele já vem o trauma, né? Ai, meu Deus, isso é o pânico. exatamente. Aí na hora que ele pensa, meu Deus, vou ter uma crise de pânico, ele fica mais calmo, né? Isso o ajuda a se acalmar, ou ele fica mais nervoso, né? Mais ansioso. Aí ele fica mais Uhum, ansioso, ele vai acelerar mais o coração, ele vai ter mais batedeira, né? uhum, E aí ele fala, bom, exatamente. agora, tá vendo como era uma crise de pânico? O meu coração tá piorando, né? Tá acelerando mais, tô tendo mais palpitação, mais sudorese, mais, né, falta de ar. Uhum, E na verdade o que está causando isso é o aumento do medo, é o aumento da ansiedade, né? Então, como é exatamente. importante essa percepção, essa colocação mesmo, né? Exatamente, né? Então, quando a gente fala, poxa, a gente costuma usar alguns comportamentos para a gente lidar com a ansiedade que não nos ajuda, mas por que será que todos nós, em alguma medida, a gente usa, né? Então, tem esses fatores. A gente não aprendeu comportamentos alternativos, né? A cultura oriental ainda estimula, né, a meditação, o olhar para dentro. A nossa cultura ocidental não tem esse perfil, né? Mas que bacana que a gente pode aprender comportamentos alternativos, né? Então, é importante a gente pensar o que que a gente coloca no lugar, né? E eu penso assim que tem uma coisa desafiadora e ao mesmo tempo bonita do tratamento da ansiedade, que a pessoa, normalmente o cliente chega e fala, me ajude a não sentir. E a nossa fala é, vem aqui que eu vou te ajudar a sentir, né? E então, E porque não a conforme a não pessoa sentir, né? exatamente. Então, a gente sempre faz um balanço entre aceitação e mudança, né? Então, se a gente usar um exemplo assim, né? Como a gente estava falando, alguém que, pegando o gancho como mesmo exemplo, alguém que está com muitos pensamentos antecipatórios, tentando descrever o futuro, né? É, a gente ajuda essa pessoa a aceitar que como que o corpo dela está naquele momento, né? Então, se a gente pegar um exemplo de um profissional de saúde que descreve assim: estou tendo que sair de casa, me expor a uma situação de maior vulnerabilidade, tenho maiores chances, né, de ser infectado. E se a pessoa se engaja em alguns pensamentos, né? Poxa, mas se eu for infectado, se eu infectar minha família, e se as pessoas que eu amo morrerem, né? É, então, o movimento de aceitação, qual que é? Olha, vamos olhar agora para essas preocupações, né? O que você consegue fazer, o que você não consegue. A aceitação, ela passa também por olhar que normalmente a gente sofre pelas coisas que são importantes para a gente, né? Então, para a gente cuidar de um machucado, primeiro a gente tem que olhar para ele, né? Então, alguém que está sofrendo muito com esse medo, tem um valor ali que é o amor pela família, o desejo de estar junto, né? O desejo de cuidar. E olha como a gente só consegue ajudar a pessoa a se conectar a esse ponto quando ela aceita que está sofrendo e pelo que ela está sofrendo, né? Então, a aceitação, ela entra como essa possibilidade até da gente trocar, às vezes, um comportamento de autopunição, né? Então, ai, acho que eu não fui um pai bom o suficiente, eu não fiz o... Olha, porque a ansiedade vai levando a gente lá na frente, né? Ai, eu não fiz um plano, um seguro de vida bom o suficiente. Se eu falecer, meus filhos vão ficar decepcionados comigo. A nossa mente faz isso, né? Então, quando a pessoa aceita, identifica que o valor que está ali é o amor pela família, a gente vai ajudar essa pessoa a ter um comportamento alternativo mais saudável, né? Olha, cuide de você, tenha mais autocompaixão, né? Agora, o que você pode fazer é cuidar de você, se alimentar bem, dormir bem, usar todos os métodos aí de higiene, de autocuidado, né? Então, a aceitação tem essa chave, né? É interessante porque isso responde uma das perguntas que eu estou vendo aqui, né? Ele falando, olha, a gente tem que criar ferramentas, conhecer, né?
ou criar ferramentas para usar nesses momentos, na hora das crises, né? Que foi um dos comentários aqui. E eu acho que vai bem por essa linha do que você expôs, né, Ale? O quanto a Uhum, aceitação é um dos primeiros passos, né? Para que a gente uhum, possa se engajar, né? uhum, Nesse sentido. Aceitação e não tentar controlar a emoção, mas aceitar sim, né? Eu tô uhum. ansioso, né? Eu Isso. realmente, eu estou triste. Eu realmente estou com raiva, né? Eu dou esse exemplo da Uhum, raiva muito para os pacientes, né? Porque uhum, funciona isso. A pessoa fala, não, não estou irritada, não estou irritada, não estou irritada, não estou irritada, né? Eu brinco que irmão é ótimo para isso, né? Briga de irmão, a gente vê, tá irritado uhum, sim, tá irritado sim. Aí a pessoa, né, fica mais calma, né? Aí que se não, eu estou uhum, irritado sim, né? Eu estou irritado uhum, por quê? Né? Eu estou irritado com o quê? Né? Eu estou com raiva do uhum, quê? Isso passa por questões minhas, isso passa por questões do outro, o outro extrapolou o meu limite ou bateu numa vulnerabilidade minha. É, uhum, até para que a gente consiga lidar melhor, sim, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E não uhum. bloqueá-los, né? Eu gosto muito de uma fala sua, né? Que vem desses estudos, né? Até da ACT, né? Da terapia de aceitação e compromisso, essa questão que uma das formas da gente se anestesiar, né? Na sociedade moderna trabalhar excessivamente essa correria, né? Que a Uhum, gente fala, ninguém tem tempo, todo mundo está sempre fazendo, está sempre agindo, né? E aí, uhum, se não é natural nesse momento em que nós somos parados, né? Em que o mundo parou, né? A gente uhum. fica ansioso, porque o nosso comportamento de fuga, né? Para entrar em Exatamente, contato foi com as nossas emoções, interrompido, né? foi interrompido globalmente, né? Mundialmente. E aí, num Perfeito. primeiro momento, a gente via até uma certa cobrança das pessoas, né, por produtividade, por desempenho no meio de uma pandemia, né? Então, assim, como que Uhum. eu vou melhorar o meu desempenho? Como eu vou ser produtivo no meio da quarentena? Gente, Meu será, Deus, né? E a né? pergunta mais saudável seria, né? Se conectar consigo mesmo, do que eu estou precisando nesse momento, né? O que eu estou precisando. E é ótimo você já tocar nesse ponto da vulnerabilidade, né, Melissa? Porque, com certeza, uma situação estressante, né? Ela também vai cutucar as vulnerabilidades, assim, que são muito específicas de cada um, né? Então, se a gente pensar, né, e que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, né? Então, o que eu tenho visto muito no consultório e compartilhando com você, com os nossos colegas, eles também trazem isso. Pessoas que já têm um perfil de se cobrarem demais, né? E de repente esse ambiente está exigindo que a gente, exigindo, colocando condições para a gente apresentar comportamentos novos, né? Então, se a gente olhar professores que não se sentiam à vontade com vídeo, com tecnologia, né? De repente eles se veem virando YouTubers, né? Tendo que gravar os vídeos, né? Então, se a gente imagina, né, uma pessoa que já tem dificuldade com a autocobrança, é muito fácil ela se engajar num comportamento que a gente fala que são esses de tentar se anestesiar, né? Ai, Alessandra, eu tô com muito medo de pagar um mico na minha videoaula, então o que que eu fiz? Eu virei noite e dia estudando, porque daí eu garanto que a aula vai ficar ótima e eu me esquivo dessa sensação de falha, né? Então, eu estou dando esse exemplo para tentar ser didática, mas quanto em muitos momentos eu me vejo com esse funcionamento, porque ele é muito humano, né? Então, olha só, para a gente não entrar em contato com a nossa humanidade, sim, eu posso falhar, né? Uhum. Tudo bem a minha aula online não ter a mesma qualidade da minha aula presencial, estou aprendendo, né? Então, como a gente não está numa cultura, né, que nos permite mostrar nossas imperfeições, né? A gente acaba se engajando aí em vários comportamentos que potencializam a ansiedade, né? Então, se a gente imaginar alguém tomando café, né, um estimulante aí, durante a noite, virando noites para não fazer feio diante de um desempenho, né? Então, olha como é diferente quando a gente vai trabalhando uma postura de mais autocompaixão, né? Uhum.
o que eu tenho falado, né? Pode comentar. Eu achei super importante até o comentário do nosso colega, né, do nosso amigo Florencio aqui, falando da experiência, né, assim, da conversa do quanto é importante essa questão da aceitação, levando para o comprometimento, lembrando que a aceitação que a gente está falando aqui, gente, é diferente de conformação, né? É diferente de uma atitude passiva, né? Não é uma Uhum, aceitação no sentido de resignação, né? Aliás, a gente uhum. costuma dizer que a aceitação dá trabalho, né? Porque é uma atitude ativa, é Dói. uma postura ativa diante da vida. Tem que ter coragem, né? Para você entrar em contato com isso e aceitar. Porque não é uma fórmula mágica. Num primeiro momento, foi o que o exemplo que a Lê deu. Para cuidar do machucado primeiro, para limpar o machucado, para olhar para ele, aquilo vai doer, né? Então a aceitação não é uma fórmula mágica, né? Assim, eu vou entrar em contato, vou Uhum, da aceitação e vou ficar bem. Não, muitas vezes num primeiro momento eu vou entrar em contato com uma emoção negativa, né? Mas que eu uhum. vou me comprometer com isso, né? Então assim, isso também, o que que eu posso fazer? E que então é uma Uhum, postura ativa, que dá trabalho, que necessita ter coragem para exatamente. isso, né? E não uma É. postura passiva de resignação. Uhum, exatamente, perfeito, né? Então a gente estava nessa linha, né, de olhar para as nossas vulnerabilidades e o quanto elas acabam, a nossa dificuldade em lidar, né, com esses pontos sensíveis, isso acaba se intensificando nesses momentos de estresse, né? Então eu falei um pouquinho, né, de pessoas que se cobram demais. Se a gente pensar em pessoas que se responsabilizam demais, né? Então, ouço com muita frequência as pessoas falando assim: poxa, é, levei meu pai idoso para o supermercado sem eu querer levá-lo, mas porque ele falou para mim, filho, eu estou me sentindo infantilizado, vocês fazem tudo por mim, né? Daí o filho super cuidadoso, paramenta todo o pai, leva para o supermercado, mas depois traz de novo, né? Aquela fala de ansiedade de quem fica em alerta o tempo inteiro, né? Será que ele foi infectado? Será que eu errei, né? E daí a fala mesmo, olhar para essa vulnerabilidade que muitas vezes a gente está falando assim, de uma característica pessoal de se responsabilizar excessivamente, né? De olhar assim, bom, naquele momento eu fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha, né? Uma fala Sim, sua também, né? sim. Eu estava comprometido com os cuidados para ele não ficar exposto a uma infecção, mas dali eu considerei o pedido dele, né, para ele não se sentir infantilizado, né? É interessante porque essa discussão traz a gente, né? Quando eu falo até dessa aceitação, mas com a conexão, né, do que é realmente importante para a gente. E é engraçado que ela falou, essa é uma fala minha, porque eu tenho discutido muito aqui na quarentena, né? Até essas questões com os meus pacientes, amigos, familiares, enfim, até de redução de riscos, né, gente? Redução de riscos que envolvem outras coisas também. Então, a gente tem, né? Ontem meu marido ficou dando risada, porque durante uma live, né? Uma colega infectologista, quando fizeram uma pergunta sobre o Dia das Mães, falou assim: olha, baseado na ciência, isso é ciência, devemos ficar isolados. Aí houve uma pergunta, né, dizendo assim: mesmo o Dia das Mães está chegando, a minha mãe está isolada há mais de 30 dias, eu estou isolada há mais de 30 dias, nós estamos, né, as duas isoladas. Então a gente entende, ninguém tem sintoma, né, e assim, é uma data muito simbólica para minha mãe, é uma data muito importante para ela e eu tô com muito medo. Eu acho que ela vai deprimir muito de passar o Dia das Mães sozinha, ela vai ficar muito mal. Eu Uhum, tô preocupada, né, com a saúde dela. E ela falou, olha, uhum, baseada no dado técnico, até falou, olha, tem que pesar o risco-benefício, mas baseada na uhum, ciência, né, o que a gente tem da ciência hoje é que devemos ficar isolados. E aí eu brinquei que eu fiquei nervosa, porque eu falei assim, gente, mas também é ciência, saúde mental é baseada em ciência, em neurociência, né? E a gente uhum. sabe sim que cuidar da nossa saúde mental é extremamente importante, inclusive para a nossa imunidade, né? Perfeito.
Uhum. inclusive para manter a nossa imunidade em dia. Então, a gente tem que avaliar, sim, o custo-benefício de tudo, nos comprometendo, né, com os comportamentos de Uhum. proteção, mas também olhando para as nossas necessidades, dos nossos familiares, né, Uhum. até para que a gente possa estar conectado, né? Aliás, hoje a Isso. internet nos propicia isso também, né? Essa Uhum. questão do distanciamento físico, que é diferente do distanciamento emocional. Somos seres sociais, Uhum. gente, a gente precisa um dos outros, né? E a gente Uhum. está sendo, acho que essa pandemia é um chamado global, né? Para o coletivo, para a gente pensar, para a gente talvez se reconectar de outra forma. Então, a Isso. gente pode estar fisicamente distante, mas emocionalmente conectado. E quanto isso é importante para a nossa saúde mental, né? Uhum, perfeito, para a própria administração aí da ansiedade, né? Então, pensando nas estratégias comportamentais, a gente escuta muitas pessoas falando, eu estou em alerta o tempo inteiro, né? Eu costumo usar uma metáfora, uma comparação. Se a gente leva uma criança por um parque no shopping, com todos aqueles estímulos, né? A gente, né, Melissa, a gente sabe como eles ficam extremamente agitados, demoram para dormir. E o quanto a gente faz isso pra gente, né? Então, de repente, a gente está consumindo muita informação sobre o Covid, né? Então, uma certa quantidade de informação é ótimo, mas quando a gente se vê assim consumindo excessivamente, elas acabam evocando muitas sensações de desespero, às vezes, né? Então, fazendo essa comparação com as crianças no shopping, né? Então, muitas vezes a gente se vê assim, se expondo a muita estimulação, né? Então, como você lembrou muito bem, né? Essa nossa cultura que fica estimulando essa questão da produtividade. Então, de repente, a gente se vê, não, eu tenho que aprender uma habilidade nova na quarentena, eu tenho que manter os filhos felizes, eu tenho que produzir muito bem no trabalho e tenho que ficar bem, né? E tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim. E Então a a gente meta, acaba. né? As Hum, metas, até isso, né? Quando a gente fala, eu tô até um pouquinho preocupada com o tempo agora da live, né? tá. A gente Uhum, gostaria que de se estender, eu acho que, né? Nós duas adoramos o uhum, tema, né? Então a gente fala que uhum, queria até estender isso, mas estou um pouquinho preocupada com o tempo e até falando dessas estratégias, né? Como a Lê já introduziu aí, de como que a gente pode, né? Já falamos de várias aí, lidar, talvez, cuidar da nossa saúde mental durante esse período de uhum, quarentena. Quando você uhum, falou das metas, uma das questões, né, a gente tem visto muita literatura, vídeos e até documentos, diretrizes em saúde mental, né, como cuidar da saúde mental nessa quarentena, que trazem essa questão, sim, de que, olha, essa meta da perfeição, esse grau de exigência, né, de uhum, produtividade, será que isso é saudável nesse momento para a gente, né? Então, uhum, questões envolvidas até nessa questão da autocompaixão, né? E que eu acho tão bacana, né? Quando a gente fala, poxa, quando o seu melhor amigo, quando uma pessoa que te busca, né? Se ela vem te contar uhum, isso, essa situação que ele estava falando, olha, geralmente você acolhe de uma forma, falando, nossa, mas será que você não está se exigindo demais, amigo? Mas será que isso não é? uhum, E quando é com uhum, a gente, por que que a gente faz uhum. diferente? Né? Uhum, exatamente, né? E aí eu Colocar essa condição, né? Se eu fosse dar um conselho para uma pessoa que eu gosto muito, que está na mesma condição que eu, o que eu falaria, né? isso. Normalmente muda muito o cenário, né? Isso. O que eu faria, o que eu falaria, como eu acolheria, né? Que eu acho que isso é super importante. E aí, até já passando, né? Você vê vários documentos falando até dessa questão realmente da autocompaixão, né? Da gente pegar mais leve com a gente, da gente poder se acolher, se validar, se cuidar, Uhum, do autocuidado nessa quarentena. E quanto isso nos leva para um movimento de ter compaixão com o outro, né? Eu gosto muito de uhum, uma fala de uma colega psiquiatra, né, na verdade de uma grande amiga, que uma vez falou para mim, amiga, mas a compaixão ela nunca é completa quando não nos inclui, né? E aí eu achei exatamente. essa fala tão bacana, né? Nessa quarentena, será que também Uhum, não seria tão interessante, né, quando a gente fala, quando a gente consegue pegar mais leve com a gente, ter mais compaixão com a gente consegue se engajar também nisso com o outro, né? uhum, Acolher uhum, mais o outro, ter mais compaixão do outro, e como a gente tem visto movimentos também de muita solidariedade, né, das uhum, pessoas querendo ajudar,
né? E como isso Uhum, faz bem para a nossa saúde mental, gente, a gente se sentir útil nesse sentido, a gente se sentir cuidando do outro, cuidando do coletivo, né? Eu uhum, realmente entendo, eu não quero de forma alguma romantizar, né? Aí a quarentena, uhum, a gente sabe que tem muita gente morrendo, que tem muito sofrimento envolvido, mas que tal a gente olhar para o lado bom também, né? Para coisas uhum, positivas, todo momento de crise pode trazer muito crescimento, né? E uhum, talvez, né, quando a gente fala isso de um chamado global, para a gente pensar também no coletivo, né, no nosso uhum, crescimento, uma coisa que nos leva para a introspecção, né, esse isolamento nos levou também para a introspecção, uma uhum, hora importante para a gente pensar até nos nossos valores, no que é realmente essencial, no que é uhum, realmente importante para a nossa vida, né, e uhum. pensar também no coletivo, né, É. pensar nos nossos Uhum. valores nesse sentido. Eu acho que isso, claro que a gente está falando, a gente entende que a gente está falando isso de um lugar de privilégio, né, amiga? A gente já Perfeito. discutiu isso, né? Uhum, Até da nossa preocupação. É claro que estratégias comportamentais, até estratégias como a gente fala de atenção plena, né? uhum, Meditação, né? Quando a gente fala uhum. meditação, de ter atenção plena no momento presente, de Muito fazer presente. Uhum. é claro que isso só pode ser feito, né, quando a gente tem as nossas necessidades básicas atendidas, né? Então, Uhum, uhum, perfeito, né? E é muito importante, a gente discutiu sobre isso antes da live, né? Com quem estamos falando, de que lugar nós estamos falando, né? E gostei muito quando a Melissa descreveu, né? A gente tem que olhar que até para a gente pensar nessas estratégias, o quanto que as condições básicas estão sendo atendidas, né? E na psicologia a gente tem uma discussão, né, de que as reações de ansiedade, né, elas se configuram como uma reação ao ambiente, né? Sempre que for possível a gente fazer alguma modificação no ambiente para a gente ficar menos aflito, isso é importante. Não que a gente não vai sentir as emoções desse processo, né? Mas o quanto sim, ficaremos mais tranquilos quando essa curva do contágio se achatar, vai ser uma alteração ambiental e que vai repercutir no nosso bem-estar, né? com E a certeza. gente compreende, né, o quanto tem o número de pessoas que está lidando aí com eventos estressantes muito fortes, né? Que acabam, né, se expondo aí. Eu acho, não sei se você está controlando o tempo aí, a amiga comentou por Falta aí. falta alguns minutos, assim, uns 4 minutos. Eu pensei, né, até por conta disso, do tempo, até querendo agradecer, né, poxa, tão triste, né, eu não queria que caísse Uhum, sem a gente conseguir também agradecer, uhum, se despedir dessas pessoas tão queridas, né, eu tô vendo um uhum, monte de gente super querida e amigos, familiares, pacientes, colegas, né, uhum, clientes, é, eu queria agradecer muito a presença de todos, né? A gente uhum, queria se desculpar até, porque eu acho que tinha um monte de coisa aqui, acho que a Lê também que eu gostaria de falar ainda. É, uhum, mas coisas que eu talvez ache importante quando a gente fala dessas estratégias de cuidado da saúde mental da quarentena. Então, eu sei que a gente tem já várias fontes falando disso, mas a gente tentar manter hábitos saudáveis, cuidar do nosso corpo, né? Não esquecer que a nossa mente está ligada ao nosso corpo. Então, cuidados para manter uma rotina. Não precisa ser uma rotina rígida, né, gente? Flexibilidade é uhum, muito bem-vinda nesse momento. Mas rotina de sono, né? Do ciclo circadiano, ritmo de sono em vigília, né? Tentar uhum, manter uma alimentação adequada, né? Tentar praticar algum tipo de atividade física, né? A gente sabe que algumas pessoas estão no apartamento, num espaço pequeno em São Paulo, no núcleo aí da pandemia, mas tem sido oferecida várias aulas online, gratuitas, de tudo, né? De yoga, dança, uhum, pilates, né? Funcional, que dão para ser feitas em pequenos espaços, né? Tomar um pouco de sol uhum. que seja na varanda, além de Perfeito, todas né? essas questões que a gente discutiu, né? Exatamente.
se conectar ao que te faz bem, né? Então, todo mundo, assim, se olhar um pouquinho para a própria história, né? Algumas pessoas se tranquilizam ouvindo música, outras se tranquilizam assistindo um filme com pipoca, né? Às vezes uma estratégia funciona bem num momento, não funciona bem em outro, né? Eu vejo alguns clientes se sentem muito bem assistindo às lives, porque encontram os amigos, outros precisam de mais silenciamento, recolhimento, né? Entrar pouco na internet. Então, o legal é isso, é ver que não é uma regra, né? Não é nada rígido, né? Então, se conectar ao que funciona para você, né? Isso. Mas Lembrar também que vou me tudo isso vai despedindo aqui. passar, né? Que tudo Exatamente. isso vai passar, que tudo na vida é temporário, né? Que nada é Uhum. permanente. E se a gente se manter conectado, se apoiando, né? Que a gente vai passar bem, né? E talvez venha muito crescimento também, que a gente possa ter coisas boas também desse Faltam período. 8 segundos. É isso mesmo. Pessoal, então, tchau.